Boa noite. Que bom que mesmo nesse período de férias você está aqui para adorar o Senhor nesses domingos especiais da saúde. Você também em casa. Semana passada nós tivemos vários feedback positivos do pessoal que estava em casa assistindo. Isso é muito bom. Vocês estão sentindo falta, né, do momento saúde? Nesses domingos nós tiramos para ter um tempo maior para o palestrante. Vocês viram que as palestras têm sido bem interessantes, né? Então eles precisam de um pouquinho de mais tempo. Hoje, quem está aqui conosco é um grande amigo. Olha como esse mundo é pequeno, viu, gente? Eu conheci o Pedro e a Elisângela lá em São Paulo, quando eu trabalhava na Paulistana. Você lembra, Elisângela, no Missão e Cura, no Missão em Cura. Não vou falar quanto tempo, né, Elisângela? Senão o pessoal vai saber um pouquinho da nossa idade. E eu lembro que, na ocasião, é um congresso que a Associação Paulistana fazia de saúde. E a Elisângela e o Pedro estavam ali aprendendo, porque eles estavam colocando já tinha um projeto aqui em Brasília e queria aumentar. E hoje esse sonho se tornou uma realidade, né, doutor Pedro? Eles possuem uma clínica, a Via Natural, que tem diversos tratamentos. Eu estava ali e falei, Pedro, se eu tossir... Aí ele já me deu uma receitinha, gente. Pensa. Então, hoje, o Pedro vai estar conosco. O doutor Pedro, ele é biomédico, nutricionista, naturopata. Ele tem pós-graduação em fitoterapia clínica, pós-graduado em nutrição ortomolecular, pós-graduado em dermatologia estética reparadora. Essa eu quero, hein, gente? Né, a Elisângela é nutricionista também, enfermeira. E, Pedro, vocês agora estão num projeto de doutorado, né? Tudo isso para a honra e glória de Deus. Então, o Pedro vai estar explanando. No final, nós vamos abrir um espaço para as perguntas. E depois, também, no final, vou estar passando o contato do doutor Pedro e da Elisângela. Vou pedir o Rogério, para você afastar aqui para mim o púlpito, que o Pedro ele precisa desse espaço aqui. Pedro, que Deus te abençoe grandemente. E, gente, que privilégio. Agora, o Pedro e a Elisângela são membros da nossa igreja. Então, nós vamos poder fazer uso de vocês em outros momentos, viu? Muito obrigada. Deus te abençoe grandemente. Obrigado, Luciane. Boa noite. Uma satisfação muito grande quando eu recebi o contato da irmã Débora para estar com vocês. E ela me deu algumas datas. Eu escolhi essa porque essa é a que estava vaga na agenda deste mês. E para a gente é uma honra muito grande poder compartilhar com vocês conhecimento que temos adquirido aí ao longo dos anos de estudos. Inclusive, ontem nós estivemos na igreja de Valparaíso, igreja central, e lá encontramos algumas pessoas que já são queridos da gente, que frequentam a nossa clínica, e foi muito bom porque eles puderam testemunhar daquilo que tem alcançado com a saúde ali no que nós realizamos, no trabalho que nós realizamos. Muito bem. Eu escolhi um tema para hoje, só que eu dei uma mudadazinha nele para ficar mais adequado para hoje. O tema que eu sugeri foi suplementação eficiente, mas esse tema eu faço nas minhas aulas, porque eu dou aula de pós-graduação também, e esse é o meu tema. E quando a Débora me perguntou qual é o tema e tal, eu estava meio corrido ali, sugeri esse tema, eu falei, esse tema aqui é de aula, então vou adaptar esse tema. Então, vou falar um pouquinho sobre a importância da suplementação nutricionais nos dias atuais. Isso é bem importante, gostaria que vocês ficassem bem atentos, pegue o papel, pegue a caneta, inclusive, como a Luciana falou ali atrás, ela falou uma queixazinha, eu já dei uma receitinha para ela. E aqui nós vamos dar muitas orientações que vocês podem anotar que vai ser bem importante para você no seu dia a dia, tá bom? Então, suplementação nutricional para os dias atuais. É bem interessante, deixa eu pegar aqui o passador, que eu já vou avançando para a gente já ir falando, né? Eu aponto para que direção? Não precisa? Desligado, ok. Beleza. Bem, a importância da suplementação, aonde estão os nutrientes dos nossos alimentos? Que décadas atrás, a gente tinha alimentos realmente bastante nutritivos, porque eram cultivados, eram plantados em terras férteis, o que a gente quase não encontra isso hoje mais, né? A nossa produção é produção contínua, no mesmo local, é aquela produção
de anos após anos. E essa terra, esse solo, ele vai ficando fraco, digamos assim, né? Vai perdendo os seus nutrientes. Além de perder os seus nutrientes, o que vai acontecendo? Com esses adubos que são colocados ali, ano após ano, ele vai acidificando aquele solo. E isso vai interferir na produção desse produto em termos nutricionais, ou seja, esse alimento vai ser produzido com menos nutrientes, né? E a gente vai ver um detalhe disso, inclusive com o artigo, para a gente poder entender melhor essa questão. Por que é importante suplementar? A suplementação, os nutrientes, eles são importantes porque no nosso organismo, o que eles fazem? Pelo menos 3 coisas importantes. Promove saúde, ok? Previne as doenças e ainda contribui na recuperação da saúde perdida. Ou seja, se você já está doente, você pode utilizar algum nutriente. Todos os nutrientes têm uma infinidade de indicações. Você pode estar usando esses nutrientes para recuperar aquela saúde perdida. Eu costumo dizer que nesse ponto aqui, você não precisa de remédio. O que você precisa é de nutrientes. Você precisa de nutrientes. Se você coletar o seu sangue e fizer uma pesquisa ali, você não vai encontrar ali metformina, você não vai encontrar ali glifagem, você não vai encontrar ali um monte de substâncias químicas, né? Você vai encontrar ali vitaminas, você vai encontrar ali proteínas, aminoácidos, você vai encontrar ali minerais. Eles são naturais do nosso organismo. Então, quando nós estamos doentes, o que a gente precisa suplementar é nutrientes e não colocar medicamentos ali. É claro que os medicamentos também têm o seu lugar dentro da saúde. Não estou dizendo que sou contra medicamentos, mas ele tem o seu momento de ser utilizado. Então, os nutrientes servem para quê? Para promover, para prevenir e para recuperar a saúde já perdida. Eu vou pular essas duas aqui, porque ela está um pouquinho distante, não vou conseguir ler, né? E vou avançar aqui. Bem, os nossos alimentos hoje, como eu falei, na sua produção, eles são alimentos realmente pobres em nutrientes, bastante pobres em nutrientes. Por quê? Porque nós temos os agroquímicos. Os agroquímicos, nós temos ali tanto a questão dos adubos, os fertilizantes, e ainda temos a questão dos pesticidas, aqueles produtos que combatem as pragas que atacam a plantação. E tudo isso vai interferir na produção de nutrientes nesses vegetais. Nesse quadro aqui, a gente apresenta aqui a questão de um defensivo agrícola, chamado, aliás, antes disso, em relação a... Isso aqui está bem pequeno para mim ler, deixa eu aproximar aqui, não sei se pode. Ah, tem aqui, ok, melhor aqui. Senão eu me perco no raciocínio, né? Deixa eu avançar um pouquinho aqui. Os adubos, eles contêm pelo menos 3 elementos importantes, que são o nitrogênio, o fósforo e o potássio. O nitrogênio é um produto produzido no solo através de bactérias. As bactérias, no seu processo metabólico, eles vão produzir nitrogênio. E esse nitrogênio, eles serão captados pelo vegetal para a sua produção de nutrientes, especificamente das proteínas. Entende? E aí, se a gente coloca assim, agora vamos para os agrotóxicos, né? Esse agrotóxico, o primeiro que aparece aí, que é o... O que está escrito no primeiro aí? O glifosato, ele é um produto que mata as bactérias do solo. Ele devasta as bactérias do solo. O nosso solo também tem microbiota. Nós temos ali bactérias, nós temos ali fungos, nós temos ali um monte de micro-organismos que está vivendo ali, e esses micro-organismos é que vão produzir muitas substâncias que a planta vai precisar disso aí, para a sua fotossíntese, para a sua produção de nutrientes. E aí se coloca muito glifosato, e aí o glifosato ele vai matar essas bactérias, ou seja, essas bactérias não vão produzir tanto nitrogênio suficiente para que essa planta possa produzir os seus nutrientes. Nesse artigo aqui, adiante, ok, vem trazendo tudo isso aí, como que esse glifosato vai fazer esse processo, matando ali a microbiota do solo, tá? Interferindo ali na questão da produção de nutrientes. Nesse estudo aqui, que foi feito nos Estados Unidos, foi analisado 20 mil amostras de frutas e vegetais. Delas, das 20 mil, 9.600 estavam contaminadas com resíduos de produtos químicos, ou seja, dos agroquímicos. Ou seja, metade daquilo que a gente come estão contaminados. Glifosato
olha o que acontece com o glifosato no nosso organismo. Deixa eu descer aqui, porque esse aqui é bem interessante. Preste atenção nesse estudo aqui, o que ele fala. A ingestão de glifosato, a gente ingere isso através dos alimentos, vai estar associado a desordens intestinais, obesidades, diabetes, doenças cardiovasculares, depressão, autismo, infertilidade, câncer, mal de Alzheimer, mal de Parkinson, microcefalia, deficiência renais, colite, hipotireoidismo, doenças hepáticas, esclerose múltipla, doenças respiratórias, linfoma não Hodgkin, intolerância ao glúten, alterações hormonais e TDAH. São várias doenças. Na verdade, eu fiz um apanhado daquelas mais comuns, mas a lista é maior do que isso aqui. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para a intolerância ao glúten. Hoje, a questão do glúten, já de décadas, ela é muito discutida no mundo inteiro. E a gente sabe que isso tudo é verdade. O glúten não é uma substância saudável. Na verdade, ela é muito ruim para o nosso organismo. O glúten, na verdade, não existe glúten. São 2 aminoácidos que reagem e produzem o glúten. No trigo não existe glúten. Existem 2 aminoácidos, gliadina e glutamina. Quando você coloca água no glúten, no trigo, esses 2 aminoácidos vão reagir com a água e vai produzir o glúten. O glúten é um resultado de reação química, né, da água com esses 2 aminoácidos. E essa substância era tão indigesta, tão dura, vamos dizer assim, a molécula é tão dura, que ela não é digerida. Não existe ácido digestivo para digerir o glúten, porque é uma substância extremamente resistente. E ela passa pelo nosso intestino, arranhando, vamos dizer assim, né? Ela passa lesando, causando um ferimento, uma lesão, e com isso produzindo um processo de inflamação. E com essa inflamação vai haver realmente um inchaço ali, abrindo as células de resistência do intestino. Eu gosto de mostrar isso aqui com as mãos, né? Se você olhar uma fotinha lá no Google, você vai ver que as células da parede da barreira intestinal, elas são ciliares, são assim ciliares, como meus dedos assim, mais ou menos, né? E são bastante resistentes, bastante resistentes. O músculo do intestino é um dos músculos mais fortes que nós temos no organismo, ganha até do coração, do músculo cardíaco, ok? Porque dentro do intestino nós temos conteúdo, e esse conteúdo vai pesar. Se vai pesar, então nós temos que ter uma musculatura bastante resistente. Só que com essa lesão do glúten, essas células ciliares elas começam a se abrir. Isso a gente chama de hiperpermeabilidade intestinal. O conteúdo que está dentro do intestino começa a vazar por entre as células e cai aonde? Na corrente sanguínea. Porque paralelo ali nós temos a circulação, a corrente sanguínea. Os nutrientes saem do intestino, já ganha a corrente sanguínea e viaja, né? E dessa forma, com essa lesão, com essa permeabilidade, essa hiperpermeabilidade, o que não deve sair do intestino acaba passando, acaba vazando e caindo dentro da corrente sanguínea. Você pode ter uma infecção, né, por micro-organismos intestinais, ou até mesmo, que na maioria das vezes é isso, as proteínas mal digeridas. No caso, proteínas de origem animal, leite, ovos, carnes, proteínas desses produtos também ganham a corrente sanguínea, sendo proteínas muito grandes, sendo proteína mal digerida, acaba ganhando a corrente sanguínea. E, principalmente, a proteína glúten, que é uma proteína que, como eu falei, ela é indigesta, ou seja, ela passa uma molécula inteira e cai na sua corrente sanguínea. E é por isso que o glúten é um dos produtos alimentícios, ele não é um alimento, a gente não considera isso como alimento, mas como um produto alimentício, dos mais danosos para a nossa saúde. Mas não é só isso. Eu costumo dizer que não, existe algo além do glúten. O que está além do glúten? Glifosato. Porque o glifosato, a gente ingere isso através dos alimentos, ele vai trazer também um dano muito além do glúten. Ou seja, o debate do glúten é verdadeiro, mas nós temos que avançar um pouco mais, porque existem outras coisas além do glúten. Se a gente foca só no glúten, muitas vezes isso acontece muito na clínica. A gente atende um paciente, tira o glúten da dieta dele e ele continua se queixando. Não melhora. Mas você tirou o glúten, tirou produtos derivados do leite, devido às proteínas do leite que são indigestas também, mas por que não houve melhora? Vamos avançar, vamos pesquisar, vamos procurar o que está acontecendo. E na maioria das vezes, o que a gente acha? Resíduo de agroquímicos
no sangue, circulando no sangue. A gente tem um exame que a gente faz na clínica chamado microscopia de campo escuro. Alguém já ouviu falar? Microscopia é a mesma que existem nos laboratórios, onde a gente observa as células do sangue. Esse equipamento é um equipamento diferenciado. A base dele, a lente, é uma lente escura, ela tem uma camada escura. Ou seja, se você colocar uma gotinha de sangue lá, você não vai ver, na verdade, o sangue, o que tem no sangue. Você vai ver micro-organismos no sangue ou resíduos metálicos. Né? Chumbo, cádmio, níquel, enfim, outras coisas. Você pode observar nisso. E você vê muito resíduo de agrotóxicos, que são os resíduos agroquímicos, né? Que são resíduos metais tóxicos. Você observa. Tá? Então, além do glúten, avance um pouco, porque realmente não é só o glúten, tem coisa a mais. Tá? Quando a gente melhora a alimentação desse paciente, pede para que ele coloca na prescrição, procura o máximo de alimentos orgânicos, né, livres de agrotóxicos, começa a melhorar. Começa a surtir efeito o tratamento. Tá? Então, é bem interessante a gente observar isso. Na questão de nutrientes, alimentos ricos em nutrientes, olha essas pesquisas aqui, deixa eu descer um pouquinho aqui. No processo de alimentos, já começa a destruir vários nutrientes. Vitaminas B6, você perde 50% a 70% só no preparo das carnes. Preparou a carne, você já começa a perder nutrientes. Também de cereais, também 50% a 70%. O ácido fólico, a vitamina B9, você perde 50% também na preparação desses alimentos. Uma perca de 80% no magnésio, quando você começa a manipular esses alimentos, preparar esses alimentos. Você tem uma perca muito grande também na uva, quando ela é estocada. Normalmente as uvas, no caso da vitamina do complexo B, a uva da colheita ao consumo é mais ou menos 8 semanas. Então você tem uma perca grande de 30% complexo B. Você tem uma perca também nas mexericas. Em 8 semanas você perde 50% da vitamina vitamina C. O aspargo, olha que absurdo. Em uma semana você perde 90% da vitamina C. Aspargo, pensa num negócio caro, né? Você compra um negocinho, né, com 8 talos, né? Já não tem mais vitamina C praticamente, né? E com certeza você compra ele e bota na sua geladeira e vai consumir depois de 10 dias, 15 dias. Pagou caro, quase nada de nutrientes. O congelamento de carne também destrói nutrientes. 50% da vitamina B1, a vitamina B2 tem 70% da vitamina B5. Dos peixes que são comprados na hora da compra já estão estragados. 40% dos peixes brancos e 40% do salmão, se você compra de verdade, né? Tem minhas dúvidas, né? Se tem salmão no Brasil. Você também tem, aliás, estão contaminados com bisfenol. Bisfenol é um resíduo de petróleo, é um resíduo de plástico. E esse resíduo de plástico, ele produz um xenoestrógeno, ou seja, uma imitação do estrogênio, que é um hormônio super interessante para as mulheres, né? Então, você já tem um problema aí também. As carnes assadas e fritas, desnatura suas proteínas, ou seja, você pegou a carne, cozinhou, ou fritou, ou assou, você destruiu a proteína. Na verdade, não destruiu, né? Você desnaturou a proteína. Ela está lá, só que ela não é funcional, ela não é biofuncional. Você come carne por causa de proteína, cozinhou, fritou, assou, seu corpo não vai usar, porque ela não é biodisponível, né? E aqueles que argumentam, eu como carne porque é rico em vitamina, qual é aquela vitamina mesmo? B12, exatamente, eu como carne porque tem vitamina B12, quem disse para você? B12 é uma vitamina produzida por bactérias no intestino. E para que essa vitamina seja produzida no intestino, você precisa ter bactérias presentes no alimento que você está consumindo. Lembra que eu falei do glifosato que mata as bactérias? Então, esse alimento é produzido em solo que não tem mais bactérias. Você vai ingerir esse alimento sem bactérias, ou seja, não vai produzir bactérias, não vai produzir B12 no seu organismo. Mas o boi também, porque você sabe que aonde se planta o arroz, o milho, o feijão, depois vira pasto de animal, né? Aquele solo está contaminado com os agroquímicos. Já não tem mais bactéria. O boi vai comer o capim ali, na mesma situação. Não tem bactéria.
Então, esse boi também, que vai se alimentar desse capim, não tem suficiência de vitamina B12 na sua carne. Carne de animais não é fonte de B12, porque o nosso organismo não consegue extrair B12 de nenhum alimento. Porque B12, acabei de falar, ela é produzida por bactérias aonde? No intestino. Então, comer carne por causa de proteína, caiu por terra. Comer carne por causa de vitamina B12, caiu por terra também esse argumento, né? Não é séria a questão. Vamos avançar, ver o que está mais à frente. Tem mais estudos aqui. Nesse estudo nos Estados Unidos, com pessoas de 1 a 74 anos, em 6 áreas dos Estados Unidos, 9 de cada 10 mulheres tinham deficiência de ferro na dieta, 1 de cada 2 mulheres tinha deficiência de cálcio na dieta. No outro estudo, com 8.600 pacientes, 2 de cada 4 homens, 1 de cada 4 homens e 1 de cada 3 mulheres tinha deficiência de vitamina A, 1 de cada 3 pacientes apresentava também deficiência de vitaminas do complexo B. A desnutrição aqui é séria, né? Nesse outro estudo, na casa de repouso, 1 de cada 3 tinha deficiência de cálcio e vitamina B6 e também apresentava deficiência de ferro e de vitamina A. Vitamina B12 e vitamina D são vitaminas muito importantes devido à sua biofuncionalidade no seu organismo, no nosso organismo. E são vitaminas que, na população, estatística populacional, são as vitaminas que têm mais déficit. A população inteira, né? Deixa eu olhar aqui, ó. Vitamina B12. Nas mulheres, 50% das mulheres têm deficiência de B12, nos homens apenas 28%. Ou seja, nós homens temos um pouquinho de vantagem aí, né? Vitamina D3. 40% da população americana tem deficiência, 32% dos médicos têm deficiência, 42% das mulheres afro-americanas têm deficiência, 48% das meninas de 9 a 11 anos têm deficiência, 60% dos pacientes hospitalizados, isso aqui é real em qualquer lugar do mundo, se está doente porque tem deficiência de nutrientes, 76% das mulheres grávidas têm deficiência e 81% dessas crianças, dessas mulheres grávidas com deficiência, já nascem com deficiência. Ou seja, a deficiência é geral na população, né? Como o tempo avança, deixa eu passar esses aqui, chegando aqui, ok. Vou dar algumas dicas de suplementos bem tranquilos, bem fáceis de encontrar, que tem indicações assim, bem interessantes, bem especiais mesmo. Gosto muito de suplementar os meus pacientes com alfa-lipóico. Alfa-lipóico é uma substância natural que está presente nos vegetais de cores escuras. Né? Os vegetais de cor escura é rico em alfa-lipóico. Esse cara, a gente chama ele de coringa. Ele é o coringa, aquele cara que serve praticamente para tudo. É aquele cara que, na verdade, não é só que ele serve praticamente para tudo, mas ele também contribui para a funcionalidade de outros nutrientes. É aquele cara que não é egoísta, ele compartilha os seus benefícios com outros nutrientes. Tá? Muito usado aí para o envelhecimento precoce. Então, o paciente chegou na clínica querendo fazer algum procedimento estético. Na verdade, eu não trabalho com estética, né? Fiz a pós-graduação por alguma necessidade que eu tinha na clínica, mas não trabalho com estética. Eu trabalho mais com feridas, com traumas. Tá? Porque a minha estética é reparadora. Tá bom? Então, a gente sempre usa ele para essa questão do envelhecimento. Ele é um excelente antioxidante, na verdade, ele é um de primeira escolha. O paciente está oxidado, está em um processo de inflamação. Então, vamos para o alfa-lipóico. Radicais livres. Radicais livres, sempre houve um grande debate. O que é o radical livre? Radical livre é ruim ou não? Se fala muito de radical livre, é um negócio bem conhecido, né? É ruim ou não? É bem ruim. Só que a gente não tem como livrar dele, porque ele está presente no nosso corpo todos os dias. Radicais livres são resíduos metabólicos. Tudo que você come, que passa pelo processo de metabolização, vai sobrar um resíduo. E esse é o radical livre. A gente não consegue se livrar dele. Só que a gente tem que controlar, manter sob controle. Tá? E o alfa-lipóico reduz bastante a ação dos radicais livres. Ele também é usado, no caso, para diabetes ou pré-diabético, né? Na verdade, a gente não usa essa nomenclatura mais, né? Não existe pré-doente. Então, é diabético ou não é diabético, né? Hoje, o termo utilizado é resistência à insulina. Então, o paciente está com resistência à insulina, está caminhando para diabetes.
Então, você já entra com alfa-lipóide, que você já consegue controlar também bastante, e rápido, inclusive, essa questão da resistência insulínica. Utilizado muito como quelante. Quelante é aquilo que eu falei anteriormente. Quando o paciente está intoxicado por metais tóxicos, esse é o cara que vai te desintoxicar. Esse é o cara que vai pegar esses resíduos de metais tóxicos, aliás, esse metal tóxico está circulando no seu sangue e vai eliminar. Tá? Também, o que está dizendo depois ali? Está pequeno. Ah, tá, ok. Ele melhora a função das mitocôndrias. Mitocôndrias são as enzimas da célula, aliás, são as usinas produtoras de energia dentro da célula. Então, ele vai ativar essas mitocôndrias, melhorando a função delas. Mitocôndria é um negócio extremamente interessante. Em cada célula, nós temos em torno de 10 mil mitocôndrias. É algo bem interessante, né? Glutationa é uma substância produzida pelo próprio organismo, mas devido aos processos de intoxicação, elas vão diminuindo, essa glutationa vai diminuindo. O que a gente faz? A gente dosa ela e suplementa a glutationa. Antioxidante, anti-inflamatória, muito utilizada na peroxidação dos lipídios, ou seja, dos colesteróis. Colesterol é uma substância benéfica, não existe colesterol ruim, isso não existe, isso foi colocado na mente da gente aí por algumas décadas, mas não existe LDL ruim. Na verdade, o LDL ele é até mais importante do que HDL. Qual é a função do LDL? É transportar o colesterol que está dentro da sua célula, causando uma obstrução. Então, ele vai lá, retira isso aí. Então, ele faz a limpeza dos seus vasos sanguíneos. Então, quando se diz aí por aí, LDL é o colesterol ruim, é porque, na verdade, ele estava te salvando na cena de um crime. Entenderam a analogia? O que acontece? Você tem uma lesão dentro do vaso sanguíneo. Essa lesão, ela demanda alguém para ir lá resolver esse problema. Nós temos uma lesão. Se tem lesão, tem sangramento. E existe sangramento dentro dos vasos sanguíneos, tá ok? Uma lesão dentro do vaso sanguíneo, lesão vai ter sangramento. Então, o LDL chega lá para tapar resolver aquele problema. E aí vai lá no camarada, faz o pedido de exame, vai lá, tem ateromas ali, uma placa de ateroma ali. Ué, tem colesterol ali. Então, ele é o problema. Ele não é o problema, ele estava tentando te salvar. Ele estava tentando resolver o teu problema. Então, não existe colesterol ruim, existe colesterol bom. Cada um tem a sua função. HDL tem a função de transporte, de retirada do fígado, enquanto que o LDL leva para o fígado. Mas todos têm funções boas. O problema é que quando esse LDL oxida, e para ele oxidar, ele tem que, dentro do seu organismo, do seu sangue, tem que estar circulando triglicerídeo. Triglicerídeo é gordura. Gordura oxida. Já viu aquela gordura que fica rançando? Gordura rança. Óleo rança. Fica velho e ele rança. Isso é um processo de oxidação. Se está rançando é porque está oxidado. Se está oxidado, está cheio de peróxido. Peróxido é que dá esse gosto rançoso. Ok? E o LDL faz esse papel de ir lá retirar. Ok? Então, o que a gente tem que fazer é evitar essa peroxidação. E glutationa é um dos produtos fantásticos para isso. Inclusive, ele também ajuda na imunidade. Coenzima Q10, uma vitamina que você encontra em qualquer farmácia. Qualquer farmácia você compra lá o frasquinho de Q10. É uma vitamina, uma enzima extraordinária. Ela tem várias funções, como vocês estão observando aí, várias funções, mas ela atua justamente na mitocôndria, ativando a mitocôndria. Por que a gente fala tanto de mitocôndria? Porque a mitocôndria é a usina de energia. Se você está ali mole, apático, sonolento, querendo já dormir, faz uma Q10. Vai lá, compra na farmácia e começa a usar Q10. Você desperta. Isso é tão fantástico, e a gente teve uma experiência na clínica com um paciente cardiopata. Ele estava internado no hospital, a família não estava vendo progresso no tratamento, retirou ele do hospital e levou para a clínica. Ele chegou na clínica praticamente desmaiado. A gente tem uma poltrona, porque a gente faz medicação injetável, e a gente usa a poltrona para isso. Então, ele caiu na poltrona e ficou desmaiado ali. Na época, eu trabalhava com um laboratório onde essa coenzima, ela doía igual uma bezetacil, extremamente dolorosa. Eu fiz uma coenzima nele, ele nem sequer se mexeu. Estava apagado o homem. Hoje a gente trabalha com outros laboratórios que essa coenzima não dói mais, é bem tranquilo. Quem quiser fazer, não tenha medo, ok? Uma hora depois, ele levantou, pegou o celular e ligou para a mãe dele dizendo que já estava melhor. O coração dele estava parando.
E quando ele recebeu a dose de coenzima intramuscular, 2 ml, o camarada, é tudo que ele precisava. Tudo que ele precisava. É um produto fantástico, como protetor, como você está vendo ali, ação protetora cardiológica, cardiopata, ok? Muitas ações. Vou aqui para a vitamina C, porque o meu tempo está ali correndo, né? Vitamina C, gente, é a rainha das vitaminas. É um produto extraordinário. O problema é que a vitamina C, ela ficou muito popular, e tudo que fica popular perde o valor, né? Ninguém dá valor na coisa que é popular. A gente dá valor naquilo que é escasso, que é raro, né? Mas é uma vitamina extraordinária. Atua como anti-inflamatório, como antioxidante, combate, previne câncer, inclusive. É usada nos protocolos de câncer, inclusive. Todos os protocolos de terapias injetáveis, a vitamina C, na verdade, ela é uma das primeiras a ser aplicada. Só que a gente usa em altas doses. Tá? Até a dica que eu dei para a Luciana ali, está um pouquinho gripada, é isso? Gripada? Ok? Como matar a gripe em 2 horas? Como matar uma febre em 2 horas? Vitamina C em alta dose. Mas quando eu digo altas doses, é 5 gramas, é 8 gramas, é 10 gramas, é doses. Doses. Não é para tomar aqueles 400 miligramas que você compra na farmácia, aqueles comprimidinhos efervescentes de 400 miligramas, que não vai resolver. Não vai tirar, não vai nem cosquinha. Você tem que usar muito. Para você fazer isso em casa, já pensa que você está com uma febre. Semana passada, estava trabalhei a manhã toda, quando foi ali 4 horas da tarde, comecei a sentir calafrios. Quando foi 8 horas, eu estava queimando de febre altíssima. O que eu fiz? Cheguei em casa umas 6h30, né? Umas 6h30 que chegamos. Peguei um limão, apenas um limão, viu, Luciana? É a mesma dica que eu te dei. O limão, espremi, coloquei meia colher de chá de flor de sal. Conhecem flor de sal? Flor de sal? Flor de sal é a nata do sal. A salina, o cara da salina, ele colhe só, antes do sal raiar, ele escolhe só a nata do sal, sal superficial. Ali está super concentrado em minerais, mais de 80 minerais, em alta concentração. Então, flor de sal é isso. Peguei meia colher de chá de flor de sal, misturei no limão e tomei. Fiz isso 2 vezes. Quando foi 2 horas da manhã, eu acordei e não tinha mais febre. Tranquilo assim. Por quê? O que acontece? Quando você toma vitamina C em altas doses, ela vai produzir no seu organismo aquilo que a gente chama de peróxido de hidrogênio. Peróxido de hidrogênio mata qualquer micro-organismo, seja bactéria, seja vírus, qualquer. Destrói, mata, limpa o teu sangue, não fica nada. Você faz isso, rapidinho você está resolvido o teu problema, né? Deixa eu avançar, senão o tempo aqui corre. A vitamina C é usada muito como anti-inflamatório, porque ela vai inibir a cascata de inflamação. Nós temos várias citocinas inflamatórias que acontecem uma após a outra para gerar o processo inflamatório. E a vitamina C, ela vai, corta isso pelo meio e não deixa isso acontecer, esse processo inflamatório. Quando a gente fala em proteínas, na verdade, a gente está falando de uma grande molécula. A gente pega essa grande molécula, divide ela em 22 pedacinhos, que são os aminoácidos. E a gente tem, do grupo de 22 aminoácidos, 10 que são essenciais. O que é aminoácido essencial? É aquilo que o corpo não consegue produzir. Você precisa ingerir. É essencial que você precisa comer isso no alimento. Os outros o corpo consegue produzir. Então a gente fala, na verdade, de aminoácidos, que eles atuam aí no ganho de peso muscular, de massa muscular, atuam no emagrecimento, ou seja, ele faz uma troca de gordura, de tecido lipídico, para músculo. Muito interessante essa suplementação também. O MSM, eu gosto muito dessa substância, que é um derivado do enxofre, porque ele tem 3 facetas muito interessantes. Ele é antioxidante, anti-inflamatório e desintoxicante. Um produto super barato, você compra em qualquer farmácia de manipulação, fresquinho, já vem em cápsula, e você começa a utilizar. Você está desinflamando, antioxidando e ainda desintoxicando. Uma suplementação que a gente ama fazer também, né? Tem várias vantagens para o nosso organismo aí, deixa eu avançar. A vitamina D, que na verdade ela já foi descrita como um hormônio, o hormônio mais interessante, e existem alguns estudiosos, cientistas, que está dizendo que ela não é simplesmente um hormônio. Ela é algo além de hormônio. Ela é um sistema, né, que atua em todo o seu organismo. Todo o organismo, da ponta do cabelo às unhas, tem benefícios com a vitamina D. Atua como anti-inflamatória, excelente. Na depressão, a gente trata muito depressão, e a vitamina D é uma substância da primeira escolha, na verdade, porque quando a gente pega um paciente, que a gente dosa a vitamina D, está super baixa,
muito baixa. Vitamina D, o ideal dela é a partir de 80, não tenha preocupação com superdosagem de vitamina D, a não ser com problemas renais, com deficiência renal, em altas doses. Deficiência renal em alta dose, realmente ela vai ter problema. Mas fora deficiência renal, você pode tomar vitamina D em grande quantidade, que não vai te dar problema. Na verdade, vai te ajudar e muito. Tá? Então, suplementação de vitamina D, baixou de 80, você já começa a tomar aquelas dosezinhas ali. Dose de vitamina D. Você vai na farmácia, você encontra aqueles preparados, né, de 2.000 I por gota. 2.000 I não vai fazer nem, não tem nem sentido. Ela começa a fazer efeito no organismo, começa a atuar no organismo a partir de 10.000 unidades. A partir de 10.000. Então, se você vai comprar na farmácia, está ali escrito 2.000 unidades por gota, então o que você faz? Toma 5 gotas. Que aí você já tem no mínimo 10.000 unidades. Ah, mas eu não quero comprar porque é caro. Tudo bem, vai tomar banho de sol. 15, 20 minutos de sol entre meio-dia e 3 da tarde, sem protetor solar, com a parte do corpo mais exposta possível, área de contato, né, superfície de contato. Quanto mais superfície de contato, mais vitamina D você vai conseguir produzir no seu organismo. Vitamina E, um outro antioxidante poderoso, utilizado inclusive para infertilidade, viu, Luciana? Você que está planejando aí engravidar, vitamina D, a vitamina E todos os dias. Essa sim, pode ser pequenas doses. 400 miligramas já dá um efeito bem legal mesmo, né? Todos os pacientes para infertilidade, que tratam infertilidade, se faz utilização da vitamina E, ok? Tira que eu vou passar. Ok? K2, vitamina K. Na verdade, é uma vitamina bem interessante. Nós temos a vitamina K1, que não tem funcionalidade terapêutica, e temos a vitamina K2, que é utilizada aí para a saúde óssea, é um produto anti-inflamatório maravilhoso. Para as meninas ou as mulheres que têm problemas com cólicas menstruais, é um produto extraordinário, alivia bastante a cólica, porém você tem que tomar pelo menos uns 15 dias antes do seu período menstrual, para poder dar efeito lá quando você já estiver menstruada. Para gestantes, excelente, controla o açúcar no sangue, no caso para os diabetes, problemas renais, doenças hepáticas e também inibe a calcificação arterial. É aquela questão, cálcio é um produto que a gente não suplementa. Ok? Um produto que, ao meu ver, como ortomolecular, acredito eu, tenho crença nisso, que é proibido suplementar cálcio. E vou dizer por quê, as minhas razões. Cálcio é o elemento mineral mais abundante na natureza. Tudo que você come tem cálcio. Tudo que você come tem cálcio. Tem aqueles alimentos que não são biodisponíveis, no caso do leite. O cálcio do leite não é biodisponível. Se você toma leite por causa de cálcio, desista, porque o leite não entrega cálcio. Ele é até rico em cálcio, mas são duas coisas diferentes que a gente tem que entender. Rico e fonte. Tem um elemento que é rico e tem um elemento que é fonte. Aquele que é rico, nem sempre ele é fonte, porque ele não entrega, ele não te dá o cálcio. Não libera cálcio para você. Isso é o caso do leite. Ok? Ele é rico, porém não é fonte. Mas tudo bem. Quando ele não entrega esse cálcio de alguma forma ele vai cair na sua corrente sanguínea, não vai ser utilizado corretamente. Por quê? Para o cálcio ser utilizado, nós precisamos de 3 elementos, de magnésio, vitamina D e da vitamina K2. Qual a função de cada um desses elementos? O magnésio, a vitamina K2, ele é o GPS do cálcio, é aquele cara que dá o caminho, vai por aqui e tal. O magnésio, ele é o transportador, é aquele cara que transporta, que carrega o cálcio. E a vitamina D é aquele cara que fixa o cálcio nos seus ossos, nos seus músculos, onde ele precisa ser usado. E leite não tem magnésio, leite não tem K2 e leite não tem vitamina D3. Ah, mas eu vou no mercado, está escrito na caixinha do leite, vitamina D. Nós temos vitamina D1 e a D3. Qual a vitamina que está lá no leite? A vitamina D3 tem alto valor agregado, porque é um produto que se usa para se tratar, então ele tem valor comercial. Você acha que a indústria do leite vai pegar um produto de alto valor e colocar na caixinha do leite para você tomar? Esse leite que custa R$3 a caixinha? Questão de raciocínio, né?
Eu fico até pensando assim, como que o cara consegue comprar uma fazenda, plantar o pasto, criar o boi, pagar o cara para tirar o leite, transportar o leite para a cooperativa, da cooperativa para o mercado, para te vender por R$3? R$7? Mesmo assim que seja 7, né? Que seja 7. E ainda bota a vitamina D ainda. E ainda tem aqueles que tem K2 também na embalagem, né? Então, tudo isso por R$7? Gente, vai enganar bobo, né? Isso não existe. Isso não existe. Então, a vitamina D que está ali no leite é a K1, que ela não tem valor comercial. E a vitamina D1, que também não tem valor terapêutico. Portanto, são produtos extremamente baratos. Para a indústria, compensa enganar quem quer usar, né? Porque é marketing. Coloca na embalagem, vai vender, né? Porque suplemento é coisa boa, mas o que de fato está ali? Não é o que realmente tem valor terapêutico para a saúde. Ok? Entenderam, irmãos? Entenderam ou não entenderam? Entenderam, que legal. E agora? Qual é o melhor? Ser um vegetariano para poder suplementar, ter esses nutrientes nos alimentos? Comer tudo orgânico ou suplementar? Na verdade, essa não é uma pergunta, eu estou afirmando, né? É afirmação. Precisamos, sim, ser vegetarianos, pessoal, porque nos alimentos de origem animal não entrega para nós os nutrientes que nós precisamos. Precisamos ir para os vegetais, sim. Os vegetais, eu costumo dizer que são compatíveis. Produto de origem vegetal é compatível com o nosso processo digestivo. É compatível. O organismo tem substâncias, tem enzimas para digerir um produto vegetal. Já não tem tanta enzimas digestivas para digerir uma carne, ovos, que são proteínas de origem animal, né? E mesmo o leite. Não temos substâncias suficientes para digerir esses alimentos. Na verdade, esses alimentos eles passam por um processo de putrefação nesse período que a gente pensa que é digestivo, que ele está digerindo. Ele não está digerindo, ele está apodrecendo. E um elemento, uma substância podre, como que ela vai fornecer nutrientes se ela já está podre? De forma alguma. Além do que, aquilo que eu já falei, esses alimentos não são biodisponíveis. Já os vegetais são compatíveis, são biodisponíveis. Vai entregar para o seu corpo aquilo que realmente ele precisa. Mas aí você pergunta, então, mas você disse lá que os alimentos, né, os produtos estão pobres em nutrientes, isso é fato, não podemos sair dessa realidade. A indústria alimentícia, ele não quer saber se esse alimento é saudável, se ele vai te nutrir, se ele vai te dar saúde. Ele quer saber se ele vai vender tudo que produziu e vai ficar cada vez mais rico. É questão mercadológica. Então, nós que somos sábios, temos inteligência, vamos procurar o quê? O máximo possível, esse é o meu conselho para você, o máximo possível que você puder colocar no seu prato de alimentos orgânicos. O máximo que você puder. A gente não tem tudo, a realidade é essa, a gente não tem tudo. Mas quanto mais você conseguir, melhor para você. Então, ser vegetariano, comer o máximo que você puder de orgânico e ainda assim suplementar. Porque talvez só isso não é suficiente. Eu atendi uma paciente vegetariana de muitos anos. Muitos anos. A gente fez um exame, que a gente tem um exame lá, aquele chamado mineralograma, que dosa os minerais no seu organismo. Ela tinha tantas deficiências, que eu falei, cara, como é que você está viva com tantas deficiências assim? E vegetariana. Entende? Então, não é só ser vegetariano e pensar que o problema está resolvido. Mesmo assim, precisamos suplementar de vez em quando. Aí você pergunta, mas eu vou suplementar o resto da vida? Todos os dias? Não, não é bem assim. Precisamos ter o equilíbrio, né? Seja vegetariano, como massa de orgânico, e de vez em quando você faz uma suplementação. Né? E para suplementar, a melhor coisa não é você chegar na farmácia e comprar aqueles polivitamínicos, pólis minerais. Né? Tem um aí que tem 30 minerais ali. Não é bem assim, sabe por quê? Alguns minerais competem um contra o outro. Tem uns minerais que são rivais. Então, quando ele chega na célula, o que chegar primeiro ocupa o sítio de absorção e o que chegar por último fica vagando, não vai ser absorvido. Então, misturar muita coisa não é inteligente. Você vai simplesmente enriquecer as tuas fezes. Você vai tomar, vai passar direto e vai evacuar, não vai resolver o teu problema. O ideal é você fazer, sim, a avaliação, a análise nutricional. Faz o mineralograma,
faz um check-up de vitaminas para ver o que realmente está precisando. Aí você vai tomar somente aquilo que você precisa, de fato. Não é para andar jogando dinheiro fora, né? A não ser que você está rico, né? Pode distribuir dinheiro aí para as farmácias, né? Mas, caso contrário, vamos ser um pouquinho mais criteriosos. Vai no nutricionista, ou que seja no médico ortomolecular, faz todos os exames nutricionais, vê o que realmente está faltando, pega a receitinha, vai, manipula aquilo que realmente está precisando, usa ali 1 mês, ou 2, ou 3, enfim, de acordo com a sua necessidade, e pronto. Faz isso 2, 3 vezes por ano, beleza, já atendeu bem as suas necessidades. Já resolveu, se é um problema de doença, de patologia, aí sim, é um tratamento, né, direitinho, faz um protocolo e vai seguir o protocolo até terminar o tratamento. Mas se é apenas suplementação mesmo, para atender ali essa demanda, né, esse controle, então, dessa forma que eu já expliquei, está tudo certo. Beleza? Terminei, ok? Tem perguntas? É isso a pergunta que você falou? Pedro, desde já nós agradecemos. Eu costumo dizer sempre às pessoas que pequenas informações salvam vidas, mas a ignorância tem levado muitos a perecer. Então, eu acredito que essas informações preciosíssimas e nosso grande desafio é colocá-las em prática. Pessoal, tem alguém que ficou com alguma dúvida, que queira perguntar ao doutor Pedro? Por gentileza, levante a mão. Por favor, Rogério. Fui jogar a bola e estou com o joelho machucado. É assim mesmo. Boa noite, não foi dúvida não, a gente entendeu bem direitinho. Só que eu tenho algumas perguntas. Suplementação para quem tem TDA, suplementação para quem tem menopausa. E eu quero tirar só uma dúvida com o senhor. Se eu estou com colesterol alto, eu estou fazendo a suplementação com 3, que eu falei para o cardiologista, eu não vou tomar sintético. Eu fui bem rígida com ele, falei, não vou tomar de jeito nenhum. Então, ele me passou fitoesteróis, o ômega cardio e o berberina. Ok. Tá, mas eu posso tomar os 3 juntos? Sim. Ou tenho que esperar um? Não, juntos. Juntos. Esses 3 são fantásticos, muito bom. Tá. A berberina, eu sou apaixonado pela berberina, porque né? ela é uma dos fitoterápicos mais fantásticos que existe. Certo. Muito bom. Aí você pede para ele colocar extrato seco, porque existe ela pó da planta e extrato seco, que é mais concentrado. Entendi. Tá? É um pouquinho mais caro, mas é bem melhor. E a suplementação para quem tem TDA e... É melhor fazer uma avaliação para a gente poder entender a necessidade dessa suplementação. Tá? Existe muita deficiência de nutrientes para essa questão patológica. A menopausa é mais tranquilo. Menopausa não tem coisa melhor do que magnésio. Magnésio é super fantástico. Só é o magnésio mesmo ou tem aquele de magnésio de malato, aquelas coisas? Então, tem, mas isso é mais questão de marketing. De marketing. O magnésio. Só o magnésio. Já resolve. Tá bom, obrigado. Mais barato. Esses outros aí, porque são marcas, sim, são formas farmacêuticas, na verdade, né? Mas a substância principal é o próprio magnésio. A fisiologia não vai mudar quase nada. Tá. Alguns são mais purificados, só isso, mas você compra magnésio. A última pergunta, quando a gente vai tomar vitamina D, todas essas suplementações que o senhor pediu, a gente tem que dar um tempinho para um medicamento, uma cápsula para a outra? Não precisa, não precisa. Pode tomar tudo juntos. Tá bom, obrigada. Okay? Nada. No caso da vitamina lipossolúvel, vitamina D, ok? Ela, injetável, intramuscular, tem uma melhor absorção. Tá? Isso para os oleosos, são os lipossolúveis, melhor injetável. Mais um aqui, por favor, e finalizamos com o Rony lá. Ok. Esse ácido alfa-lipoico, a gente compra com esse nome mesmo? Não entendi. Compra onde? Alfa-lipoico? É com esse mesmo? É esse nome mesmo, ácido alfa-lipoico. Qual é a enzima que é 10 também? Também, é esse mesmo nome. Nas farmácias tem, é bem fácil encontrar. Eu procurei nutrientes que são bem comuns, você já encontrar pronto nas farmácias, ou loja de produto natural, ou farmácia de manipulação, enfim. Como é que chama aquele negócio que a gente toma? Esqueci agora. E sobre picolinato de cromo, o que o senhor acha disso? Não entendi a pergunta. Picolinato de cromo. Tá, ok. Picolinato de cromo é uma forma farmacêutica do picolinato, para que possa absorver melhor. Nós temos o cromo, e aí a farmácia, a indústria, melhora a absorção desse produto, fazendo em forma de picolinato.
Pode ser também, o picolinato é um pouco mais caro, compra o quelado, cromo quelado, é mais baratinho. É bom, é ótimo, cromo é excelente, é fantástico. Cromo é o mineral da diabetes, viu? Para quem é diabético, tem resistência insulínica, é deficiente de cromo. Então, tem que tomar cromo, rapidamente, que você controla a glicose assim, ó, muito rápido. Boa noite, doutor Pedro. Okay. Obrigado pela explicação para a gente. E a minha dúvida é o seguinte, eu tenho o hábito já há alguns anos, né, de tomar pela manhã um multivitamínico, né, para ajudar, e aí eu faço acompanhamento médico e tal. Geralmente, ainda assim, às vezes dá uma deficiênciazinha na vitamina D, alguma coisa nesse sentido, mesmo tendo no polivitamínico, né, você já explicou a razão. Mas eu gostaria de saber se isso é um hábito positivo, essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é sobre um caso mais específico. Eu tive, durante um tratamento de ansiedade, terminei esse tratamento, graças a Deus deu tudo certo, né? Fui desmamando os remédios aos poucos, e depois o doutor pediu para que eu suplementasse com ashwagandha. Okay. E aí eu gostaria de saber o que o senhor acha disso. Ashwagandha é um adaptógeno excelente, fantástico. O que é um adaptógeno, gente? Às vezes a gente toma uma suplementação e ele não vai muito bem, o corpo não aceita muito bem, então você tem que adaptar esse organismo com essa substância. A ashwagandha é uma das principais como adaptógeno. Fantástico, excelente. Para a ansiedade, embora você não perguntou o que é, para que é, o que se usa, né? Magnésio, cromo, zinco, são substâncias fantásticas que você pode tomar juntos, inclusive. Melhora demais a ansiedade, tá? A vitamina, gente, a gente precisa aprender a comer, a mastigar os alimentos, né? Então, quando você coloca tudo aquilo ali no liquidificador e bate tudo, você está tirando o trabalho da mastigação, dos dentes, o trabalho dos dentes, né? Os dentes têm função não é apenas só para triturar. Quando você mastiga, você está estimulando as suas salivas, as glândulas salivares, a produzir saliva. Na saliva está carregada de várias substâncias digestivas, enzimas digestivas. Então, a gente tem que aprender mais a comer o alimento, a mastigar o alimento. Isso é importante, seja a fruta, seja a hortaliça, seja o cereal, qualquer alimento precisa ser comido. Até mesmo a água. A gente tem que aprender a mastigar a água. A água não é para você pegar o copo e virar de uma vez, né? A garrafa virar de uma vez. Você bebe água aos poucos, aos goles, mastigando, porque ela vai se misturar com a saliva. Essa saliva que você tem na sua boca, ela não é algo desprezível, ela é algo super valioso, carregado de substâncias enzimáticas, que trabalham no processo digestivos, é antibactericida, inclusive. Entende? Então, a água, quando você bota na boca, mastiga a água, dá aquela ensalivada e engole. Então, irmão, respondendo a tua pergunta, o shake, né, misturado ali, você está tirando o trabalho, o melhor trabalho do digestivo do organismo. Você está entregando o produto já quebrado para o corpo, ele vai ter um pouco menos trabalho, vai, mas e o processo de absorção? Não vai ser tão completo. Esse processo da saliva ali, das enzimas digestivas, não vai ser tão completo. Porque a vitamina que você bate, ele se engole, né? Você não mastiga. Botou na boca e engoliu, já vai para o estômago. E esse processo, primeiro processo digestivo acontece na boca. Principalmente se você coloca cereais. Se você coloca uma granola, uma aveia, uma quinoa, né? A digestão dos cereais começa na boca, com as enzimas na boca. Então, quando você engoliu isso, já vai direto para o estômago, então você perdeu esse trabalho da digestão salivar. Então, não é ideal. Tá? Agora, bom, se eu quero tomar uns aminoácidos, que eu falei dos aminoácidos, vai tomar um soro de aminoácido. É melhor do que fazer esses shakes ali e tal. Tá? Eu estou dizendo que é melhor. Ah, mas eu já tenho, gosto e tal. Não, tudo bem. Vai lá, toma o seu shake. Não, melhor que nada, não fazer nada. Mas o ideal mesmo, o excelente, é comer os seus alimentos. E se precisa de tomar uma dose de aminoácido, faz um injetável. Beleza? Pessoal, infelizmente o nosso tempo acabou. Nós, do Departamento de Saúde, vamos estar promovendo outros encontros, tá? E desde já vocês estão convidados. Eu vou pedir para o pessoal, o Jorge, colocar aí, Jorge, o primeiro slide, que tem um contato do doutor da clínica. Caso você queira sanar mais algumas dúvidas, pode estar entrando em contato. Eu quero chamar aqui o Rogério. Pedro, que se encontra uma singela lembrança. O pessoal fica curioso, viu, Pedro? Mas tem castanhas, tem nozes, tá? Elisângela, já está tudo pronto aí, tá? E em forma de gratidão, a sua disponibilidade está aqui conosco essa noite, tá? Pedro, você ora para nós, por favor?